já acharam? Estava guardando, estivesse ali na tela. Então, vamos todos usar a versão que está na tela. Podemos todos ler, irmãos? 1, 2, 3. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Amém? A igreja pode sentar. Graças a Deus. Eu dou graças a Deus por esta oportunidade de estar aqui neste dia para trazer a palavra como representante do grupo Mongílio das Senhoras. Amém? É uma alegria para mim, também me sinto muito comprometida e responsável por isso. Quero agradecer ao nosso pastor também da igreja, uma pessoa que eu amo muito, por estar a nos dar essa oportunidade. Obrigada, pastor. Quero agradecer a Deus, dizer: Senhor, seja feita a sua vontade. Amém? Nós temos aqui este texto da palavra de Deus, que vem de uma parábola que Jesus ele falou aos seus discípulos logo depois da grande ceia que ele teve com os seus discípulos. Ele passou a dar instruções a eles de como seriam, como deviam viver depois de ele sair deste mundo. Amém? Ele estava a instruí-los e, enquanto instruía, contou esta parábola e que diz que ele é a videira verdadeira. Esta é a parábola conhecida como a parábola da videira verdadeira. Amém? Nós podemos ver que antes de Jesus declarar-se videira verdadeira, ele antes declara-se muitas coisas. Ele disse que antes, no mesmo livro de João, ele disse que eu sou o pão da vida. Isso está escrito no livro de João, capítulo 6, versículo 35. Depois ele declara-se a luz do mundo. Diz que eu sou a luz do mundo. E este livro também, este texto também está escrito no livro de João, capítulo 8, versículo 12. E também ele diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Amém? Amém. E esse texto também está no livro de João, capítulo 14, versículo 6. Ele declara-se pão da vida, ele declara-se luz do mundo, declara-se também o caminho, a verdade e a vida. E aqui ele vem nos falar que ele é a videira verdadeira. Amém? Não é uma videira qualquer. Ele diz que eu sou a videira verdadeira. É muito interessante pensar nisso, porque a videira era uma árvore que era cultivada de uma forma ampla em Israel naquela altura. Era uma planta conhecida por todos. É provável que alguns irmãos aqui nunca viram uma videira, mas é uma árvore, é uma planta que cresce como se fosse maracujá. Estão a ver, ela tem um ramo escuro. É mais ou menos assim. Tem um caule e ela vai se espalhando, e em cada ramo tem frutos. Todos os ramos da videira têm frutos, dão frutos. Amém? Então ele vem comparar-se à videira verdadeira. É muito interessante nós antes percebermos como funciona a videira. Amém? Vamos ver o versículo 1. No versículo 1 está escrito: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Amém? Amém. Ele começa a identificar os personagens que estão envolvidos nessa videira. E ele fala de uma forma muito clara. Nesta parábola, ele não omite
as coisas. Ele diz: eu sou a videira e o meu pai é o lavrador. Amém? E nós sabemos qual é a função do lavrador. Lavrador é um agricultor, é aquele que cuida das plantas e ele tem o dever de tirar as folhas secas, os ramos secos e pôr nutrientes, regar a planta. Então essa é a função do lavrador. E no versículo 5, ele diz que vós sois as varas ou os ramos. Podemos ver no versículo 5, só para identificar quem nós somos nessa videira, né? Amém. Ele diz, versículo 5, eu sou a videira, vós as varas. Amém? Então ele está a dizer qual é a função de cada um nesta parábola. Está a dizer que ele é a videira, o pai é o lavrador e nós somos os ramos. Então, queremos saber a quem ele diz que são os ramos? Aqueles que estão em Jesus. Esta parábola ele não conta para os infiéis, ele está a falar com a sua igreja. Amém? Esta parábola ele não está a falar para aqueles que nunca aceitaram a Jesus. Ele está a contar esta parábola para aqueles que dizem seguir a Jesus, que dizem crer em Jesus. Nesse caso, nós que estamos aqui. Amém? Nós somos o que, irmãos? Isso, as varas. Por outras palavras, nós somos os ramos. E então, já sabemos qual é a função. Hoje, número 2. No versículo 2, ele diz assim: toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais frutos. Amém? Ele aqui está a falar sobre a função do lavrador, que eu disse. O nosso Deus tem a função como lavrador na videira verdadeira que é Jesus. E o que ele faz? Ele cuida dos ramos, ele cuida da planta. Aquela planta que não dá fruto, ele corta. Amém? E aquela vara que dá fruto, ele limpa para dar mais frutos. Nós podemos pensar que quando temos no jardim, eu, por exemplo, no Chimoio, na minha casa, eu tinha muitas roseiras. Eu fazia isso. Eu levava uma tesoura e ia tirar aqueles ramos que já não davam rosas. E mantinha aqueles que davam rosas, porque quando nós fazemos assim, a planta faz com que aquela que dá rosa dê mais rosas. Amém? Então, ele está nos a dizer que ele corta aquelas varas que não dão fruto. Podemos continuar. No versículo 3 ele diz que vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Amém? Então, é muito interessante esse versículo, porque ele diz que a palavra de Deus, ela nos limpa. Como é que a palavra de Deus nos limpa? Porque esta palavra só limpa aquele que crê. Quando ouve, por exemplo, o pregador ou o mensageiro, o ministro que estiver a falar em qualquer ocasião e dizer que não devemos fazer isso, e você ouve aquela palavra e não faz. Quer dizer, que a cada momento que nós ouvimos a palavra de Deus, compreendemos e exercitamos, praticamos, nós começamos a deixar algumas coisas e começamos a fazer outras, nós estamos a ser limpos. Amém? Nós estamos a ser limpos pela palavra que nós ouvimos. Não é somente ouvir, aqui o
como tal, é ouvir e praticar. Amém? Nós temos que ouvir a palavra e praticar. Só assim que nós estaremos a ser limpos pela palavra de Deus. Amém? E nós também aprendemos muito, porque ele já diz que a palavra de Deus tem poder para nos limpar. Amém? A palavra de Deus, ela tem poder, e ela tem poder para nos limpar, quando nós realmente obedecemos esta palavra. Amém? Aí vamos para o versículo 4. No versículo 4 está escrito que se vós estiverdes em mim, não sei se eu passei, não, aqui, está em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto, se vós não estiverdes na videira, assim também vós, assim também vós, se não estiverdes em mim. Vou repetir. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também se não estiverdes em mim. Amém? O que é que Jesus quer nos dizer aqui? Ele está nos a falar aqui, ele está a nos dar uma instrução. Ele está a dizer, estai em mim. É uma instrução que ele está nos a dar dentro desta parábola. Amém? Nós devemos estar ligados à videira. Porque se nós formos um ramo que não está ligado, nós não podemos dar frutos. Amém? Os ramos só dão frutos quando estão ligados à planta. Então, ele usou uma comparação muito simples para nós compreendermos como são as coisas de Deus. Amém? Muito fácil de perceber. Assim como um ramo de si mesmo não pode dar frutos, vós também, se não estiverdes em mim, que é a videira verdadeira, não podeis dar frutos. Amém? Então, nós também podemos perceber que se nós não estamos em Jesus, sem Jesus, nós não podemos fazer nada. Amém? Nós não somos nada sem Jesus. O que acontece com o ramo que não está em Jesus? Ele é cortado e a palavra de Deus diz que ele é lançado no fogo. Amém? Assim como nós, se nós estivermos em Jesus, não damos frutos, nós somos cortados. E aí, o que é que acontece para os que estão cortados, estão longe de Jesus? Eles são usados para acender o fogo. Nós já muitas vezes nos aconteceu de apanhar ramos secos para fazer fogo. Nunca ninguém fez isso. Eu acho que muitos de nós aqui já fizemos isso. É o mesmo que acontece. Se nós não estamos ligados a Jesus, nós não podemos ter vida. Amém? A vida está em estar em Jesus, porque através de Jesus nós recebemos a seiva que vem de Jesus. Ela nos alimenta e nos faz com que nós tenhamos frutos. Quando nós estamos fora, nós não podemos receber isso dentro. Para darmos frutos, uma pessoa sozinha, separada, não pode dar frutos. Amém? Você onde está sem Jesus, ainda que queira fingir que está a dar frutos, mas não são frutos. Esse engano é para si mesmo, não para Deus. Para Deus, para tu dar frutos em Jesus, tens de estar ligado à videira verdadeira. O que está ligado? Estar ligado é permanecer. Estar ligado é estar ali, não mudar, nem para frente, nem para trás. Você permanece em Jesus. Não sai de onde você está, nem para a esquerda, nem para a direita. Amém? O que é permanecer, irmãos? O que vocês acham? Permanecer é isso.
quando se diz é que ele permanece ali mesmo. Quer dizer que a pessoa está ali estática, não vai nem para a esquerda, nem para a direita. E o permanecer aqui na palavra de Deus quer dizer que é intimidade. Amém? Quem tem intimidade com Deus aqui? Amém. Quem tem intimidade? Estão com medo de levantar as mãos? Não tenham medo. Não tenham receio. Porque Deus sabe quem tem intimidade com Ele. Intimidade é relacionamento. Relacionamento não é uma coisa de agora, domingo só, não, irmão. Relacionamento é muito mais que isso. Relacionamento é ainda mais quando você está sozinho com o seu Deus. O que você faz para Ele? Quais são as suas obras quando você não está aqui com os irmãos? Amém? Relacionamento é intimidade. Relacionamento é... Como é que eu posso dizer? Por outras palavras, eu quando tenho relacionamento com alguém, eu lhe conheço. Eu sei o que ele gosta, o que ele não gosta. Amém? Então, estar em Jesus é relacionamento. Estar em Jesus é intimidade. Estar em Jesus é conhecer a Ele, fazer a vontade dEle. Não é estar aqui no domingo para fazer figura, para acrescentar mais um lugar aqui. Não é isso que Ele quer de nós. Amém? Ele quer muito mais. Ele quer o nosso eu, a nossa entrega. Ele quer a nossa obediência. Amém? Então, se nós não fazemos isso, não estamos enganando nem ao pastor, nem ao seu irmão ao lado. Você se engana a si mesmo. Amém? Para as coisas de Deus é assim. Nós, por mais que para os homens mostremos uma coisa, mas para Deus é diferente. Ele conhece-nos. Ele sabe quem nós somos. Amém? Então, Ele quer que nós tenhamos intimidade, tenhamos um relacionamento, amado a Ele, a Deus e aos irmãos. Mais que isso, se o irmão não consegue fazer coisas simples como estas, tem que rever a sua fé, tem que rever a sua intimidade com Deus, amém? Nós podemos ver que na nossa realidade atual, o que nós vivemos atualmente, muitas coisas têm surgido para nos separar de Deus. A pergunta é, se tu tens uma oferta, se tens algo para fazer, tens de fazer uma escolha, amém? Eu tenho dito assim, o meu lema de vida é que eu acredito que a vida é feita de escolhas, amém? A nossa vida, até para você acordar da cama, ir ao trabalho, está a escolher, ou continua a dormir, ou acorda para ir trabalhar. A nossa vida, todo momento é feita de escolhas. E nós, como cristãos, temos que escolher aquilo que nos aproxima de Deus. Amém? Nós temos que escolher aquilo que agrada a Deus, aquilo que nos faz permanecer na presença de Deus, não o contrário. Porque se nós queremos ser de Jesus, nós temos que fazer as coisas que Ele diz. Amém? E nós podemos ver algumas coisas que nos fazem nós entendermos ou não se nós estamos em Jesus. Amém? Vamos ver alguns textos. O que é que significa estar em Jesus? O que é que significa? Vamos ver no livro de João, Evangelho segundo São João, capítulo 1, versículo 12. Aí diz que primeiro temos que crer que Ele é Filho de Deus. Amém? Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Amém? Se você não crê em Jesus, você não pode permanecer nele. A primeira coisa tens de crer em Jesus. Amém? Depois tem que obedecer a sua palavra. No livro de João, capítulo 14, versículo 15. Podemos ver rapidamente.
Evangelho segundo São João, capítulo 14, versículo 20. Se me amais, guardai os meus mandamentos. Amém? Aqui guardar é obedecer, é viver. Amém? Depois, temos que ter um relacionamento de amor com Deus e com os irmãos. Este é um mandamento que Jesus nos deu. Está no livro de Mateus, capítulo 22, versículo 37 a 39. A palavra de Deus diz que se eu não sei amar a meu irmão que eu vejo, não posso amar a Deus que eu não vejo. Amém? E Ele nos diz que nós devemos nos amar uns aos outros. Isso é que revela que nós amamos a Jesus, que nós estamos em Jesus. Porque se você não ama o seu irmão, não consegue perdoar, não consegue viver perto dele, abraçá-lo, você não pode amar a Deus. Amém? Então nós temos que rever as nossas obras, temos que olhar aquilo que nós temos feito a cada dia. Será que são coisas que agradam a Deus ou não são? No versículo 5, nós tínhamos parado no versículo 4, versículo 5 diz, podemos ver, eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Amém? Creio que está tudo claro. Esta parábola é tão maravilhosa, porque ela fala claramente as coisas. Está em mim e eu estarei em vós, porque sem mim nada podeis fazer. O que é que começa? Nós estarmos nele, a nossa entrega, para ele estar em nós. Amém? E aí nós damos muito fruto. Amém? Então, eu pergunto, quais são esses frutos? Já falamos de amor, de intimidade com Deus, mas existem frutos. Aliás, é fruto, é um só, que tem um cacho de uvas, tem várias uvas. Aquelas uvas significam algo, amém? Então, nós podemos ver no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22, quais são esses frutos. Podemos todos ler? Livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é doce, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Podemos repetir com mais avivo, com mais vigor, com entendimento daquilo que estamos a falar? O fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Amém? Então faça um raciocínio. Você tem esses frutos. O irmão tem esses frutos. O irmão é alegre. O irmão é uma pessoa alegre, que sorri sem problemas. O irmão tem gozo, tem paz. O irmão é temperado, não é aquela pessoa que grita. Não, sabe conter-se, tem autodomínio, domínio próprio. O irmão tem isso. O irmão é manso. Quando alguém fala contigo e grita contigo, você consegue ficar manso e olhar para essa pessoa? Amém? Vamos pensar, vamos refletir sobre estas coisas. Nós não vamos nos focar naquilo que não devemos fazer. Vamos nos focar naquilo que nós devemos fazer. Amém? Porque muitas vezes ficamos a olhar para aquilo que não. Vamos olhar aquilo que sim, aquilo que temos que fazer. Amém? Porque só assim quando você é bom, a maldade sai. Quando você ama, o ódio sai. Amém? Então, o contrário disso vai saindo
enquanto você exercita o bem. Amém? Então, foca-te naquilo que é sim. Foca-te naquilo que é do bem, naquilo que te aproxima a Deus. E deixa as outras coisas. Amém? Então, aqui continua dizendo, no versículo 7, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes que vos será feito. Antes o versículo 6, eu tinha deixado de falar. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Amém? Eu acho que os irmãos não gostam de ouvir isso, mas é uma verdade. Amém? Aquele que não está em Jesus, que não dá fruto, qual é o resultado? Será o quê? No fogo ardente, porque os ramos só têm dois objetivos, digamos, duas razões de ser: ou dá fruto, ou seca e é queimado. Mais nada. Amém? Assim somos nós. Ou damos fruto e permanecemos em Jesus, ou secamos e somos cortados e somos lançados no fogo. Irmãos, isso é uma realidade. O inferno existe. Amém? O pecado também. Aquele que continua a cometer pecado sabe que não está ligado a Jesus. Ele sabe que vai para onde? Amém? Vamos para onde se não obedecermos? Inferno. Amém. Glória a Deus. E aqueles que obedecem, vamos ouvir as grandezas para aqueles que obedecem. Eu já tinha lido antes aqui no versículo 7. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Algumas vezes não sabemos porque nós pedimos e não recebemos. Amém? Algumas vezes nós não recebemos, ou muitas vezes é porque nós não estamos em Jesus. Porque o que pedimos, como vais pedir a alguém que você não tem relacionamento com ele? Como vai ser fácil falar com essa pessoa? Como é que ele vai ter a vontade de te dar sabendo que você é desobediente? Amém? E depois disso diz que nisto é glorificado o Pai. Amém? Que dês muitos frutos. Deus, Ele é glorificado quando nós damos frutos. Amém? Deus é glorificado quando nós damos frutos. A minha pergunta é: se o irmão quiser fechar os olhos e pensar sozinho, eu quero fazer uma pergunta. Feche os seus olhos. Que tipo de ramo você tem sido na videira que é Cristo? Amém? Vou repetir. Que tipo de ramo você tem sido na videira que é Cristo? Não pense no seu vizinho, pense em si. Não pense no irmão ao lado. Pense naquilo que você é. E pense que Deus te conhece. Amém? Não se contente com o seu estado. Não é bom nós estarmos conformados com o pecado. Estarmos conformados com aquilo que não agrada a Deus. Amém? A palavra de Deus diz no livro de, se eu não estou errada, Romanos 12, diz: não vos conformeis. Amém? Não nos conformemos em não estar ligado à videira, que é Cristo. Nós temos que buscar esse Deus de todo o coração. Amém? E a vida de um cristão é feita de renúncias, irmãos.
Podemos voltar ao nosso estado. Podemos abrir os olhos. O irmão deve estar a olhar para um irmão ao lado e ver que ele talvez dá muitos frutos. Fica já, ele é diferente, ele é forte. Não é isso, irmãos. Nós todos, Deus nos deu capacidade para nós conseguirmos resistir ao mal e fazer o bem. Amém? Para todos, só que uns se esforçam mais e outros se esforçam menos. A vida cristã é feita de renúncia. Amém? Devemos nos negar a nós mesmos e levarmos a nossa cruz. Amém? Isso não é algo que alguém pode fazer por ti. Isso é algo que você faz por ti mesmo. Amém? Então, não é porque o pastor ele tem um espírito diferente, ele nasceu para ser pastor, não. Se ele contar a história dele, ele esforçou-se. Ele negou muita coisa que os amigos dele aceitaram. Desculpa, pastor, eu dar um exemplo. Amém? Assim como muitos de nós temos negado muita coisa, não porque não é bom para nós. Amém? Este mundo é doce, mas nós, a palavra de Deus diz: aquele que nega a sua vida, ele viverá. Amém? Então, nós devemos aprender a renunciar, a deixar aquilo que nos separa de Deus e começarmos a ter intimidade com Deus e buscarmos esse Deus em espírito e em verdade e amá-lo e obedecê-lo e vermos as grandes coisas que Deus fará na nossa vida, na vida da nossa família. Irmãos, isto é uma realidade, não é um conto de fadas. Jesus é realidade. Amém? Ele diz que eu sou a videira verdadeira e sem mim nada podeis fazer. Há aqui pessoas que querem fazer coisas pela sua própria força, mas ele está dizendo: sem ele nós nada podemos fazer. Amém? Então, eu queria trazer essa mensagem. Os irmãos devem estar a pensar mas esta palavra o Senhor me deu. Eu orei e o Senhor me deu esta palavra. Amém? E o Senhor me mostrou o que acontece com uma vara que está ligada a ele e uma vara seca. Eu vi, não em sonhos, eu vi, o Senhor me mostrou. Então, irmãos, não levem de ânimo leve esta mensagem. Essa palavra falou comigo pessoalmente e eu também estou sendo usada para falar convosco. Vamos permanecer na videira. Vamos ser ramos que dão fruto. Vamos praticar a palavra de Deus. Vamos obedecer a Deus. Vamos deixar esses pecadinhos que nós já formalizamos, que nós achamos que não é nada. A prostituição, todo mundo está a fazer. Adultério, toda gente casada tem um amante. Irmãos, você não é toda gente. Você é alguém comprado pelo sangue de Jesus. Alguém que um dia veio aqui à frente e disse: eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Desde este momento você tem um contrato com Deus. Amém? Amém. E você tem que obedecer esse contrato. Você não pode legalizar o pecado na tua vida. Amém? Eu não vou citar o que é pecado. Nós todos aqui sabemos. Então, eu quero louvar a Deus, porque me deu força de eu estar aqui e poder levar esta mensagem a vocês. E não vou tomar mais tempo. Quero que nós todos oremos. Amém. Vamos cada um pensar no que tem sido a sua vida, naquilo que tem sido o seu relacionamento com Deus. Vamos pensar e vamos nos focar naquilo que nos está agradando a Ele. E vamos pedir perdão. E vamos pedir a Deus para que nos ajude a deixarmos essas coisas.
para que não venha o lavrador e nos corte da videira verdadeira, né? Vamos orar. Depois eu vou pedir a irmã Sadiana para vir aqui para orar, dar continuidade a isto. Obrigada, Senhor, queremos te louvar e te agradecer pela palavra que o Senhor nos tem dado nesta hora da tarde. Senhor, muito obrigada. Muito obrigada. Tu és maravilhoso. Tu és digno, Senhor, de ser obedecido, porque Tu és Deus e fora de Ti não há outro, Senhor. Tu és o caminho, a verdade e a vida. Senhor, sem Ti nada somos. Perdoa-nos, Pai, perdoa a Tua igreja, ajuda a Tua igreja, ajuda-nos a obedecermos a Tua palavra, ajuda-nos, Senhor, a andarmos segundo a Tua vontade, Senhor, ajuda-nos, Pai, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, aleluia. Nós não queremos ser aquelas varas que são levadas ao sol, mas queremos usufruir da vida que és Tu, Jesus. Nós queremos usufruir da vida eterna, a vida eterna que és Tu, Jesus. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Espírito Santo de Deus, continue falando conosco, Senhor, nesta manhã, Senhor. Continue, Senhor, ministrando diretamente, Senhor, aos nossos corações, ó Deus da glória. Espírito Santo de Deus, nós compreendemos, Senhor, que a partir do momento, Senhor amado, que Tu foste a cruz do Carvalho, aleluia, foste, Senhor, para conquistar, aleluia, a nossa vitória sobre o pecado, foste para conquistar, Senhor amado, a salvação que um dia foi perdida, mas porque Tu nos amas, Senhor, e porque o Senhor ainda quer ter um relacionamento conosco, aleluia. O Senhor levou todas as nossas dores, o Senhor levou o nosso pecado, o Senhor levou todas as nossas fragilidades para que pudéssemos ser livres para podermos Te adorar e para podermos Te adorar em espírito e em verdade. Nós Te agradecemos, Senhor. Nós Te agradecemos, Espírito Santo de Deus. Nós Te agradecemos por Te importares, Senhor amado, com cada um de nós, Senhor. Nós Te agradecemos, Senhor, porque desejar, querer manter este compromisso de pé, Senhor amado, porque Tu amas aquilo que Tu criaste e Tu deste a vida para que nós pudéssemos permanecer, e Tu vieste, Senhor amado, para nos mostrar, Senhor, que com o Teu Espírito, aleluia, é possível viver aqui, Senhor. Nós queremos Te agradecer, Senhor, por esta palavra, Senhor amado, por esta palavra, Senhor amado, que nos fortalece, esta palavra que nos anima e esta palavra, Senhor, que nos dá esperança, Senhor. Muito obrigado, Espírito Santo. Toda honra e glória nos damos a Ti, Jesus. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos e agradecemos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. E através desta palavra que nós ouvimos, queremos